banco de reservas hoje para o colombiano, mas ele não jogou esse ano e ele fez trabalho de controle de carga até pedir a rescisão. Começou a treinar no campo depois para ver se algum clube o contrataria e não teve nenhuma proposta. O Rames Rodrigues então pediu desculpas e aí começou a treinar com o grupo. É muito pouco ainda de ritmo de treino e ritmo de jogo zero. Lembrando que ele termina a temporada 2023 lesionado, né, com uma lesão na panturrilha e minutagem abaixo, né, com Dorival Júnior. Ele teve pouco tempo, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, lembrando que na Copa do Brasil ele não jogou. Foi o que explodiu toda essa situação. Então o Rames, pelo trabalho que o Carpini... e o Carpini é um entusiasta da volta do Rames Rodrigues. A ideia do Carpini é minutagem. Só que isso não entra na cabeça do torcedor. Eu fiz um teste, eu coloquei no Twitter. Rames Rodrigues, banco de reservas hoje. Começou um negócio assim, o Carpini tá louco, é o único meia é o cara de criatividade, tem que botar para jogar. Então, assim, existe no imaginário do São Paulino que o Rames Rodrigues vai chegar e vai resolver os problemas de criação do São Paulo. Que o problema do São Paulo vai ser resolvido pelo Rames Rodrigues. E não é isso. E a comissão técnica tem total conhecimento disso. E o próprio Rames Rodrigues sabe também que ele não vai chegar e resolver os problemas do São Paulo. Então tem que ter muita cautela, muita tranquilidade, e hoje vai ter a oportunidade. A ideia da comissão técnica é que o Rames Rodrigues tenha pelo menos 25 minutos, 30 minutos. E não é aquela coisa de chegar e colocar o Rames Rodrigues num desespero, precisando virar o jogo, se assim for. É colocar com segurança para ele ter o ritmo de jogo. Sabe aquela coisa de, tá 2-0 o jogo, vamos colocar o Rames. Tá 2-1, com segurança, o jogo tá controlado, vamos colocar o Rames. Não é o Rames entrando no jogo para virar o jogo. Então, o torcedor de São Paulo tem que ter essa consciência que está tudo programado dentro da comissão técnica. O São Paulo não vai fazer do Rames um salvador da pátria. Não é assim. A comissão tem um planejamento para o Rames Rodrigues para que ele seja esse jogador que o São Paulo botou expectativa quando contratou. Não é no desespero. Futebol não é videogame. Não é colocar lá e colocar no controle e achar que ele vai arrebentar. Futebol não é videogame. E por que você está tão bravo? Muitos xingamentos que você recebeu no seu post? Não, é porque às vezes você fala e o torcedor rebate, aí fica aquela discussão e fica aquela coisa de tenta explicar, traz informação, traz o bastidor e os caras não querem entender, mas enfim, eu fico mal-humorado mesmo com isso. Hernan Pistola, gostei, eu não tinha visto essa sua versão ainda não, Hernan. Aprovado. Caramba. E, na verdade, sim, é a rede social que grita, né? Quem grita não é o que tem... a gente está criando muito essa figura de o torcedor como se ele fosse uma entidade, e às vezes a gente se relaciona com isso como, mesmo em entrevista coletiva, o torcedor pensa isso. O torcedor tem um monte de tipo. Tem um torcedor da arquibancada, tem um torcedor da rede social, tem um torcedor da frente da televisão. E a rede social grita para tudo. A rede social, dependendo da rede social, não tem como levar em conta. A questão central é a seguinte: o São Paulo tem o Lucas de volta. O Lucas está recuperando o ritmo. O Lucas jogou o tempo inteiro. A melhor versão do São Paulo foi a versão da Copa do Brasil com Rato, Lucas e Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor ainda se recupera da lesão no joelho. Hoje pode ser que jogue Rato, Lucas e Michel Araújo, que é uma formação muito semelhante à que ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo que melhor funcionou foi nesse modelo. O Carpini tentou puxar o Lucas para o lado esquerdo e o Luciano por dentro. É uma opção para hoje também. Mas o Rames vai ter que entrar nesse time, até porque tem um detalhe fundamental, a informação fundamental é que o Rames só está inscrito hoje porque o Luiz Gustavo se machucou. Porque a lógica no retorno do Rames ao elenco era que ele só estivesse apto a jogar nas finais do estadual. Porque seria feita a troca lá. Isso antecipou o retorno dele para o banco de reservas
Mas a preparação é para ele chegar apto nas finais do campeonato. Ou na data FIFA para a Colômbia. Você pode trazer o campinho para a gente hoje do São Paulo? A gente vai colocar a arte na tela também para você falar possível, provável, primeira escalação do time? Vamos lá, o São Paulo vai sem novidades, né? O que a gente já imaginava com o Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e o Wellington, a dupla de volantes com o Pablo Maia e o Alisson, e aí uma das opções, né? O Lucas pela esquerda, com o Luciano centralizado e o Rato na direita, e o Caleri no comando de ataque. A outra opção até que o PVC citou seria o Michel Araújo na vaga do Luciano, trazendo o Lucas para dentro. E aí o Rames Rodrigues começa no banco. E o que o torcedor também não entende, que o Hernan postou, é que mesmo que o Rames seja titular, a minutagem dele não vai ser 90. A minutagem dele vai ser a mesma. Vai ser 30 começando ou 30 entrando no segundo tempo. Então não vai ter Rames Rodrigues por 90 minutos no jogo, nem que ele comece. Então é um pouco disso, é saber em que momento colocar o Rames Rodrigues. O Carpini vê nele potencial para ser aí talvez um dos donos do time, gosta muito de atuar com meias criativos em seus clubes, mas não é ainda para esse tanto, e o Rames também não vai chegar para resolver a pátria. Eu acho que em alguns jogos do São Paulo, de fato faltou esse cara da criação, mas não foi o que aconteceu no último jogo. Contra o Guarani a gente viu o time criar várias chances e acabou perdendo, né? O Caleri perdeu chance, enfim. Então não foi criação o problema, pelo menos não na última partida. O PVC, o Mário Lima está falando aqui no nosso chat que com o Rames ou não, o Carpini, se não ganhar logo, vai ser demitido. Você não acha que tá mais difícil para o Carpini essa situação agora com o Rames? Não seria melhor colocar ele logo como titular nesse jogo e para evitar o que o André Hernan falou, tá no momento atrás do placar e vai ter que colocar o Rames em campo? Eu não acho. Porque assim, se você for ser técnico de futebol para atender a pressão da arquibancada, contrata esse enigma chamado o torcedor e põe no banco de reservas. Ele é técnico de São Paulo para ele ter segurança e montar o time que ele acredita. E para preparar o time que ele acredita. A vantagem de jogar com o Luciano no meio hoje é que é a preparação para a entrada do Rames. Por quê? Porque ele vai jogar com o Rato na direita, o Lucas na esquerda, e o Rames faz a mesma função do Luciano. E aí você tem um ajuste tático, porque na perda da bola precisa voltar o Rato por um lado e o Lucas pelo outro. E o Rames vai jogar mais solto. Essa é uma observação que se faz dentro do CT da Barra Funda. De que o Rames não teve em nenhum momento até agora, e foram só 14 partidas, um time montado para que ele fosse a referência. Então, esse time, com o Luciano, prepara o Rames para ser o titular no lugar do Luciano, se o Rames jogar bem. Mas quem tem que escalar o time é o treinador. Outra coisa, eu sempre lembro do caso do Tele. Se o São Paulo não ganhar hoje, vai ser a 5ª partida sem vencer, mas tem, nesse período, 2 empates. Contra o Bragantino e contra o Guarani. Eu lembro muito de 92, em março de 92, quando o São Paulo perdeu 5 partidas seguidas e o Tele ia ser demitido. E o Tele não foi demitido e 3 meses depois era campeão da Libertadores. Isso está na história de vários clubes. Assim, você não é proibido demitir técnico, mas tem que deixar o cara trabalhar. Assim, o Carpini tem 10 jogos no São Paulo. É inacreditável como a gente não consegue compreender que o trabalho tem tempo para amadurecer. O Domi, eu posso afirmar e informar para vocês com muita tranquilidade. Se o São Paulo cair nas quartas de final do Campeonato Paulista, se o São Paulo não classificar a próxima fase, perder daqui os próximos jogos e não classificar, o Carpini não vai ser demitido. O Carpini não vai... o São Paulo não vai trocar de treinador para criar um fato novo para a fase de grupos da Libertadores. Não é a ideia. Porque, primeiro, que você também não tem ninguém top no mercado. Você não tem assim, um treinador que você fala, não podemos perder a oportunidade, esse cara aqui é um baita de um treinador, vamos fazer aqui a troca para criar um fato novo. Não é o perfil também do Júlio Casares. Tá aí o Botafogo, que daqui a pouco o assunto aqui no programa, que está nesse momento e não é fácil.
Mas o trabalho do Thiago era bem diferente. Do Thiago Nunes em relação ao Thiago Carpini é bem diferente. O Thiago Carpini chega, ganha a Supercopa e tem um número menor de jogos do que o Thiago Nunes. E você via o trabalho do Thiago Nunes em relação até dentro de campo e as declarações e as atitudes fora de campo, mas bem diferente do que é o ambiente com o Thiago Carpini. Os jogadores gostam do Carpini. Você vê nas falas, você vê nas atitudes. A questão é o ajuste que precisa de tempo para o Thiago trabalhar e entender o que é o São Paulo. Então, assim, e isso a direção vai dar. A direção vai dar esse tempo ao Carpini. E o perfil da escolha do Carpini foi muito do perfil do que é o Dorival. É claro que ele não é o Dorival porque não tem a experiência do Dorival, mas tem ali o Muricy Ramalho por trás para fazer para dar esse estofo ao Carpini. Então, assim, não é opinião, é informação. Mesmo se aconteça uma catástrofe no Campeonato Paulista, o São Paulo não vai mandar embora, não vai demitir o Carpini. O Domi, só para complementar também, o que a gente ouve lá nos corredores do Morumbi é muito nesse sentido do que o Hernan falou, mas também de um início de ano muito bom com o Carpini e que o início de ano de uma intensidade muito alta, com uma responsabilidade muito alta, cobrou o seu preço. Então, para você jogar uma final de Supercopa contra um rival, para você jogar um jogo que era muito importante para o São Paulo, para quebrar um tabu aí de quase 10 anos na Neoquímica Arena, isso eleva o nível de pressão, o nível mental dos jogadores e eles responderam muito bem e conseguiram tanto quebrar esse tabu quanto conquistar esse título. Então é um início de temporada que o São Paulo vê como muito atípico e muito positivo, mesmo no início de trabalho de um técnico que está chegando agora, de um técnico que é novo no mercado, né, digamos assim. Então, não é uma sequência de 4, 5 jogos que vai mudar essa avaliação do São Paulo, porque no momento decisivo, o time correspondeu. Então o São Paulo entende que quando precisar, no momento decisivo novamente, esse time vai corresponder novamente. Não é porque tá tropeçando agora que o trabalho caiu, que o trabalho não vai ser bem feito. O que foi feito no início do ano com poucos jogos e numa intensidade, uma pressão muito alta, conta muito a favor do Carpini. Quero repassar essa pergunta aí para o chat. Vocês colocariam o Rames Rodrigues como titular ou não? E como vocês estão fazendo essa análise do Carpini aí nos seus primeiros jogos? Éder, muito obrigada pelas informações. Valeu, Domi, Hernan, PVC. Até a próxima. Até. Não esquece de votar na nossa enquete também, que é o assunto de agora, sobre farpas entre jogadores do Corinthians. E diga lá, Hernan, você me chamou? Não, eu queria encerrar o assunto de São Paulo para falar do André Silva, que o André Silva não treinou de novo lá no Vitória de Guimarães, mais uma vez ele não treinou. O São Paulo já tem um acordo verbal com o jogador, só falta a assinatura de contrato. 4 anos de contrato, está apalavrado, já deu sim para o São Paulo. A questão é o ajuste com o Vitória de Guimarães. Ele só está esperando o Vitória de Guimarães dar o sinal positivo do parcelamento que o São Paulo vai fazer com o Vitória de Guimarães dos 3,8 milhões de euros, para que o jogador possa viajar, entrar no avião e vir para São Paulo para assinar o contrato e fazer os exames médicos. É só esse detalhe. Mas, assim, é a assinatura de contrato e o exame médico. E o Vitória de Guimarães fala assim, vai-te embora. É um caso raríssimo. É um caso raríssimo, André Silva, Domi, porque o Brasil, nos últimos 40 anos, desde a saída do Falcão, está acostumado a perder jogadores durante a sua temporada. E o que está acontecendo nesse momento é que o São Paulo, futebol brasileiro, portanto, está tirando um jogador do Vitória de Guimarães durante o Campeonato Português e é o artilheiro do Vitória de Guimarães no Campeonato Português. Ou seja, e o Vitória de Guimarães está disputando vaga na Liga Europa. É um jogador que o Vitória de Guimarães aceitou a negociação, depois mudou um pouco as condições, depois o jogador disse, eu quero ir, e o São Paulo está tirando um jogador importante do Vitória de Guimarães durante a temporada portuguesa.